Sou Vitório Kemp, médico, estamos no programa Papo de Doutor e temos a honra hoje de contar com o professor Barbucci para dar-nos alguns esclarecimentos. Antes de começar o programa, convido vocês a se inscreverem no nosso canal e ativar as notificações. Hoje falaremos sobre náusea e vômito. Qual que é a diferença entre náusea e vômito? Bom, as náuseas seriam uma sensação de mal-estar, uma coisa meio inespecífica, eventualmente um desconforto abdominal mesmo junto da orofaringe, mas que não é, que normalmente precede os vômitos, né? Normalmente vem antes dos vômitos, mas é uma sensação de mal-estar inespecífica. Basicamente é isso, náusea. Então seria a mesma coisa que ânsia, o enjoo? Depende de como a gente coloca isso, mas normalmente a gente usa como sinônimo. Náusea, enjoo e ânsia, para mim especificamente é a mesma coisa. Embora possam aparecer diferentes definições para isso em diferentes locais, diferentes autores, ou mesmo algumas definições mais regionais para o que é náusea, para o que é vômito. Mas normalmente náusea é um mal-estar, que pode ser ânsia, que pode ser qualquer tipo de desconforto, que normalmente precede os vômitos. Aproveitando o ensejo, eu vi uma palavra que é regurgitação. Ela é igual aos dois que você tinha falado? São diferentes. O vômito, vamos falar primeiro dos vômitos, depois a gente fala da regurgitação, porque senão a gente confunde quem está vendo, né? O vômito já é um fenômeno muito mais coordenado. O indivíduo realmente passa muito mal, ele tem sudorese, ele pode ter aumento da frequência cardíaca ou diminuição da frequência cardíaca. E para o vômito acontecer, há necessidade de uma alteração muito grande, não só do estômago, mas também do esôfago e até do nosso cérebro, até do sistema nervoso central. Então, o vômito ocorre quando o estômago ele contrai de forma inversa ao que ele está acostumado a fazer. Então, quando a gente se alimenta, o estômago tem que mandar o alimento para o intestino. No caso dos vômitos, o estômago vai ter contrações retrógradas. A válvula que separa o esôfago do estômago vai ter que abrir, para o conteúdo, então, do estômago ser eliminado pela boca. Isso é vômito. Deve haver também uma contração da musculatura abdominal, aumentando a pressão em cima do estômago para que esse líquido que está dentro do estômago possa ser eliminado. Regurgitação não. Regurgitação não tem náusea, regurgitação não tem contração retrógrada do estômago, não tem contração da musculatura abdominal. Basicamente, o que ocorre é uma abertura da válvula que separa o estômago do esôfago e o conteúdo gástrico ele sobe para a garganta sem ânsia, sem nenhuma, sem outros sintomas que coexistem normalmente com... Sem aviso, né? Normalmente sem aviso e sem contração da musculatura abdominal, sem contração retrógrada do esôfago. E muitas vezes a regurgitação, o líquido não vem nem do estômago, ele pode vir até do próprio esôfago. E isso é muito comum quando a gente tem doenças em que existe uma dificuldade de contratilidade do esôfago. Então, quando a gente come, a comida desce pelo esôfago, do esôfago essa comida precisa chegar ao estômago e para chegar ao estômago precisa abrir uma válvula que separa o esôfago do estômago. Existem doenças em que essa válvula não se abre, de tal modo que o alimento é deglutido e para no esôfago antes de chegar ao estômago. Muitas vezes, então, esse alimento aí, por muito tempo, ele acaba sendo regurgitado, ou seja, ele acaba retornando para a boca de quem ingeriu. E existe ainda uma outra coisa, que é a ruminação. Né? A ruminação já é outro tipo de situação em que o paciente voluntariamente provoca uma regurgitação. Ele contrai a musculatura do estômago, ele abre a válvula, o alimento volta. Normalmente esse alimento chega até a boca, o paciente mastiga esse alimento de novo e engole novamente. Então, isso é na verdade uma doença até bastante comum em pediatria. É mais raro em adultos, mas na gastropediatria, os gastropediatras veem a ruminação como uma coisa até certo ponto frequente.
Quais são as causas mais comuns? Então, as náuseas e os vômitos podem ser uma doença por si só ou podem ser sintomas de outras doenças. Na verdade, náuseas e vômitos estão relacionados com uma série de patologias, tanto intestinais, gástricas, como extraintestinais. Às vezes a gente tem a impressão de que o centro de tudo que provoca os vômitos, ou o centro dos vômitos, seria no nosso estômago. Isso é um erro. O que coordena os vômitos, o aparecimento dos vômitos, é um local no nosso sistema nervoso central, junto do encéfalo, numa região chamada de bulbo. Então, basicamente, o que acontece, existem vários estímulos externos que estimulam esse centro do vômito e esse centro do vômito então, desencadeia uma resposta contraindo a musculatura abdominal, fazendo com que o estômago contraia retrogradamente e provocando vômito. E esses estímulos eles podem ser mecânicos, podem ser estímulos de natureza química e pode acontecer no nosso sistema nervoso central ou fora do nosso sistema nervoso central. Falando especificamente, por exemplo, do trato gastrointestinal, a gente pode ter vômitos por problemas gástricos, por problemas duodenais, por problemas pancreáticos, por problemas da vesícula biliar. Mas não é só o estômago, o esôfago e o intestino que dá vômito. A gente pode ter vômito por problemas cardíacos, a gente pode ter vômitos por problemas de vestibulopatia, né, a famosa labirintite. A gente pode ter vômitos por problemas especificamente localizados no nosso sistema nervoso central, como, por exemplo, enxaqueca. Qualquer coisa que aumente a pressão intracraniana pode dar vômitos. Então, acidentes vasculares cerebrais, derrames, tumores, né? Todas essas situações podem dar vômitos. Uma coisa interessante, Vitório, é que normalmente quando a causa dos vômitos é não central, né, as náuseas são mais comuns, né? Já os vômitos de etiologia de causa central, de causa encefálica, eles podem vir sem a precedência de náuseas. Então os vômitos vêm espontaneamente sem que a gente passe mal antes de vomitar. É muita coisa, né? É bastante coisa interessante para se ler, bastante coisa interessante para se estudar e para se conhecer. Professor Barbucci, a gente tem a tendência a pensar que náusea e vômito vem tudo do estômago. Mas existe alguma outra doença que dê náusea e vômito, é só do estômago? Tem pessoas que têm mais facilidade de ter náusea e vômito que outras pessoas? Existem outras causas que não são do trato gastrointestinal? Sem dúvida, a sensibilidade aos vômitos é uma coisa individual, até geneticamente determinada. Tem pessoas que vomitam mais do que outras, têm mais facilidade para vomitar do que outras. Agora, como eu disse, as náuseas e os vômitos podem ser sintomas de doenças específicas. Então, eu posso ter, por exemplo, uma pancreatite e isso me dá náusea e vômito, né? Agora, existem a náusea e o vômito como doenças específicas. Então, existe o que a gente chama de síndrome dos vômitos cíclicos, a gente tem a síndrome dos vômitos canabinoides, a gente tem as náuseas e os vômitos funcionais, que são doenças especificamente que têm a náusea e o vômito como sintoma predominante. A síndrome dos vômitos cíclicos é uma coisa que acomete basicamente crianças, mas também pode acontecer em adultos. Normalmente existe antecedente familiar ou pessoal de enxaqueca, e são crianças que têm crises de vômito assim em grande quantidade, vomitam inúmeras vezes por dia, vários dias seguidos muitas vezes, e aí a crise termina e essa criança fica como se nada tivesse acontecido, volta especificamente tudo normal, não sente mais nada, passam-se meses, eventualmente anos até a próxima crise. Existe também a síndrome dos vômitos canabinoides, né, que é uma situação que acontece em usuários de maconha, né, normalmente usuários frequentes de maconha, mas também pode acontecer isso quando se usa a maconha ou derivados da maconha para tratamento clínico. Estão chegando já no Brasil esses derivados para várias com várias indicações, né? Então, nessa situação, o indivíduo ele fuma muita maconha e isso acaba alterando o centro dos vômitos. Esses pacientes acabam tendo muita náusea e vômito. E, caracteristicamente, esses pacientes com síndrome dos vômitos canabinoides têm um alívio desses vômitos com banho quente. Então, são indivíduos que começam a passar mal, entram no chuveiro e passam horas tomando banho. Isso é clássico da síndrome dos vômitos canabinoides. É óbvio que náuseas e vômitos podem ter diferentes causas em diferentes faixas etárias, porque são secundários a diferentes doenças que podem acontecer em diferentes faixas etárias. Então, por exemplo, vômitos associados
uma pancreatite são muito mais raros em crianças do que em adultos. Tumores do sistema nervoso central que podem gerar vômitos também são mais comuns em diferentes faixas etárias. A mesma coisa as labirintopatias, etc. Então, para cada faixa etária, existem determinadas doenças que são mais frequentes e determinadas doenças em que as náuseas e os vômitos também ocorrem comum. Então, tem várias causas de náusea e vômito, né? Então, primeiro seria interessante a pessoa procurar um clínico e aí esse clínico encaminha para o profissional adequado. Seria um jeito de abordar? Lembrando que muitos especialistas em determinadas áreas são clínicos também. Então, você procurar um gastroenterologista, ele tem, né, conhecimento clínico para poder fazer o diagnóstico diferencial, ele também encaminhar para diferentes especialistas. Mas é muito importante que procure inicialmente alguém que tenha uma noção geral do que está acontecendo. E existe como prevenir náusea e vômito? Sim, dependendo da doença, é lógico, como enxaqueca, alguma doença que ela costuma voltar, a pessoa conseguiria prevenir esse problema? É difícil prevenir náuseas e vômitos esporádicos, né? Quando a gente tem náuseas e vômitos mais crônicos, né? Por exemplo, você mencionou a enxaqueca, o indivíduo que tem crise enxaquecosa, ele já sabe que no caso dele, por exemplo, ele vai vomitar muito. Então, nessa situação, ele pode usar antiemético já no início da crise enxaquecosa para evitar que tenha o desconforto do vômito, né? Isso na enxaqueca, isso vale para outras doenças em que o paciente já sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai vomitar ou vai ter náuseas. Um grupo particular de pessoas são as grávidas. Como que a gente deve orientá-las? Como que a gente deve abordá-las? Bom, um grupo especial de pacientes que podem ter muita náusea e vômito são as grávidas, né? É muito frequente náuseas e vômitos em grávidas, especificamente grávidas que estão na primeira gestação, e é muito importante esse tipo de problema, porque vários medicamentos que a gente usa para tratar náuseas e vômitos em grávidas podem causar problema para o feto e para a evolução da gestação. Então é muito importante que as grávidas conversem com os seus obstetras para que eles orientem exatamente quais são os tipos de medicamentos que podem ser usados, quais que não podem ser usados durante essa fase tão importante. Muito obrigado pelos esclarecimentos. É sempre bom ter alguém que oriente a gente e não deixe dúvida a respeito. Obrigado pelo convite, foi um prazer.